Graça e paz, irmãos e irmãs, que alegria poder estar aqui com vocês nessa quinta-feira. Quero compartilhar mais uma palavra para abençoar a sua vida nessa noite abençoada que o Senhor nos proporcionou. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela tua presença em nosso meio, obrigado porque através da tecnologia o Senhor nos proporciona esse momento de ouvirmos a tua voz e a tua palavra. Fale conosco, Senhor, mais uma vez, que o nosso coração consiga absorver toda a Tua palavra, todos os Teus ensinamentos, que possamos colocar em prática para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 116. Salmo de número 116, versículos de 12 a 14, que diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, esse Salmo 116 é um salmo que, se você olhar, ele não está em conexão com os outros salmos, por exemplo, o 115, o 117, o 118. Por quê? Porque é um salmo altamente individualizado no sentido da responsabilidade pessoal do salmista. Tanto é verdade
Se você olhar o Salmo 116, é um salmo todo em primeira pessoa. Então aqui não tem a ideia do nós. Os outros salmos têm, né? Salmo 115, versículo 1, não a nós, Senhor. Mas o Salmo 116 vai começar dizendo na primeira pessoa, eu amo o Senhor. Eu o invocarei durante toda a minha vida. Ele é um salmo que não traz a ideia do nós, mas a ideia do eu. O versículo que a gente leu, né, os versículos, vai dizer isso. Como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei eu o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei eu para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Queria que você observasse comigo nessa noite as expressões como eu posso, erguerei o cálice, invocarei o nome, cumprirei para com o Senhor. A pergunta que talvez você possa estar se fazendo ou possa me fazer é a seguinte: passou por que esse salmo não se conecta com os outros salmos? Você deve saber que geralmente os salmos são uma ligação, uma conexão entre eles ali. Mas por que esse não se conecta aos outros? A resposta mais coerente, teologicamente falando, dentro dos estudos acadêmicos a respeito disso, é a seguinte: não pode haver uma qualidade espiritual coletiva se não houver, primeiramente, uma qualidade de espiritualidade individual. Em outras palavras, a Igreja Metodista em Vila Tiradentes será uma igreja altamente grata ao Senhor no seu coletivo, quando, primeiramente, assumir as suas responsabilidades de gratidão na sua individualidade. E aí a gente está falando da igreja no individual. Cada um de nós temos que ser gratos a Deus para que juntos possamos oferecer um culto de ação de graças a Ele. Tanto é verdade que o salmista continua dizendo, erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o meu povo. Agora, olhem que interessante. Que cálice da salvação seria esse que a gente tanto ouve na Bíblia e ouve nas pregações por aí? É a famosa refeição pascal que os judeus faziam para comemorar a salvação do Egito por meio de Moisés. Quando o povo foi levado preso e Deus, por meio de Moisés, liberta o povo, então eles meio que comemoravam essa libertação, essa espécie de salvação do povo através de Deus. Agora, se existe um povo que tem que comemorar o tal do cálice da salvação, esse povo se chama igreja. Sabe por quê? Porque nós não fomos salvos pelo Egito. Nós não fomos apenas salvos da Babilônia, do Império Romano, não. O Senhor nos libertou do império das trevas da morte e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, o seu reino de luz. Então, se existe um povo que tem cálice de salvação para celebrar, esse povo se chama Igreja Lavada e Remida pelo Sangue de Jesus Cristo, porque nós podemos celebrar que o nosso nome está escrito no livro da vida. A melhor forma que o salmista encontrava por ser grato por conta dos benefícios do Senhor é quando ele trazia à sua própria memória a vida escravagista que os seus antepassados tinham, mas agora eles poderiam ter uma vida salva e liberta. Em resumo, eu estou falando de gratidão, o texto fala disso. Pessoas gratas são aquelas que conservam boas memórias daquilo que Deus Salvador fez por elas e não do que Ele deixou de fazer. Eu acho que esse é o ponto mais importante da pregação desta noite, e ao mesmo tempo mais confrontador. Digo isso porque nós temos uma enganosa capacidade de valorizar mais as coisas que não deram certo, sabe, do que aquelas coisas que de fato foram sucesso. Se você que está aqui, está aí, na verdade, na tua casa, me ouvindo ou me assistindo, se você faz parte do time de pessoas que tem a ruim capacidade de olhar, sabe, sempre o copo meio vazio do que meio cheio. Um dos autores do Inário Evangélico vem ensinar, então, para esse tipo de gente, um princípio de como se tornar uma pessoa grata. Olha só o que diz o hino
338 do Inário Evangélico. Quem aí gosta do Inário Evangélico? Muitos gostam, né? Eu cresci ouvindo essas músicas, então muitas delas estão aqui na minha memória. Sei cantar a maioria delas. E eu me lembrei do hino 338 do Inário, que diz assim: se dá vida às vagas procelosas. O que é isso, pastor? Se dá vida às vagas agitadas são. Se com desalento julgas tudo vão, lembras muitas bênçãos. Dize-as de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos? Dize quantas são. Recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas? Triste é o seu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Conta as muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecidos tu vencerás. Quando vires outros cheios de ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, corrigindo o mal, há de assegurar-te galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia, que hino maravilhoso, que poesia. Ou seja, irmãos e irmãs, para esse compositor, a melhor forma de se tornar uma igreja grata é ter a capacidade de contar mais o que Deus tem feito do que aquilo que em nossa cabeça Ele deixou de fazer. Gratidão a Deus, eu aprendi na minha vida, desbloqueia uma vida medíocre para uma vida abundante. Gratidão a Deus torna o que temos insuficiente. Gratidão a Deus torna a negação em aceitação, o caos em ordem, a confusão em claridade, a pandemia na provisão e no cuidado de Deus, na confiança em Deus. Gratidão a Deus tem o poder de transformar uma refeição em um banquete. Gratidão a Deus tem o poder de transformar uma casa em um lar, um estranho em um amigo. Gratidão a Deus tem o poder de dar sentido ao nosso passado, trazer paz para o nosso hoje e criar uma visão, uma perspectiva de vida para o nosso amanhã. Eu quero terminar lendo um dos textos mais incríveis do Novo Testamento. Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Aleluia. Eu faço uma pergunta para você. Quantos leprosos tinham? 10. Quantos foram curados? 10. Quantos foram salvos? Apenas um. Tem uma frase que diz que gratidão a Deus será sempre a antessala da nossa salvação. Apenas um voltou para agradecer. E Jesus vem dizer para ele: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Os outros foram curados, mas não foram salvos. Gratidão a Deus, vou repetir, será sempre a antessala da nossa salvação. Deus não espera de você que você tenha gratidão. Deus espera que você seja grato. É diferente. Porque se você e eu não criarmos o hábito de sermos gratos, Ele pode voltar e a gente pode ficar. Imagina que frustração, a gente nasceu na igreja, você se converteu, passou tantos anos na igreja, aos 48 minutos do segundo tempo, o jogo acaba
e você perde o que você tem de mais precioso. Jesus volta e leva aquele que aceitou Jesus ontem por causa da gratidão. Sabe, irmãos e irmãs, quem não tem um coração grato corre um grande risco de ficar, porque a probabilidade dele voltar e você estar ingrato é muito grande. Então, você precisa ser grato, todo o tempo, em todo momento. Pastor, então quer dizer que você é grato pela gratidão? É aí que está. Gratidão nesse texto não tem a ver com Pai, obrigado pela minha casa. Pai, obrigado pelos meus bens. Gratidão nesse texto, no cálice de salvação, tem a ver com salvação. Pai, obrigado pela tua salvação. Eu vou correspondê-la. Se nós não comermos todos os dias, gratidão em salvação, pela salvação, por aquilo que Cristo fez, a gente corre o grande risco de ficar. Eu vou repetir, se nós não comermos todos os dias, gratidão em salvação, ou pela salvação por aquilo que Cristo fez, a gente corre o grande risco de ficar. Você pode ser bisneto de crente, você pode ser neto de crente, você pode ser filho de crente, não adianta. Esse salmo aqui, por isso que eu vim dizer que ele não é igual aos outros, ele não é para o coletivo. Esse salmo aqui é para quem é indivíduo. Pare de jogar suas responsabilidades na falta de espiritualidade do outro. É tempo de você olhar para você. É tempo de eu olhar para mim. Nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, não estamos aqui para levar ninguém para o céu. Sabe? Quando nós entendemos aquilo que Cristo fez no Calvário, supera todas as expectativas. Sabe por que o leproso do texto de Lucas voltou? Porque ele era grato. Mas porque existia uma lenda judaica que só poderia curar um leproso quem fosse o Messias. Logo ele foi curado e reconheceu que aquele era o Salvador do mundo. Ou seja, quem compreende aquilo que Cristo fez no Calvário supera todo espírito de depressão, que é uma doença. Supera toda a ansiedade desesperadora, porque Cristo pode restaurar. Esse salmista que estava deprimido, querendo tirar sua própria vida, mas ele começa a dizer: erguerei o cálice da salvação e agradecerei ao Senhor. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, por mais que passe pelos lutos, por mais que falte os recursos que às vezes sonhamos, por mais que venham os problemas que venham nos desgastar, que venham nos fazer ficar cabisbaixos, por mais que falte tudo aquilo que você espera nessa vida. Se você já se vitimizou, se você já pensou em fazer besteira, quem nunca pensou em fazer uma besteira? Seja no suicídio ou qualquer outra coisa, que atire a primeira pedra, quem nunca se desequilibrou. O que eu acho mais bonito aqui é que esse salmista tinha os mesmos problemas que nós temos, a mesma inquietude da alma. Às vezes parece que laços de morte nos cercam, eu só penso coisas negativas. Fica calmo, porque isso faz parte da vida. Mas a diferença é que nesse momento nós temos para quem levantar as mãos e invocar e agradecer por isso. Sempre há esperança. Seja grato e perceba isso. Pare de reclamar. Agradeça a Deus por essa quinta-feira. O que darei ao Senhor? Responda para você. O maior benefício que Ele nos deu foi a salvação. O melhor de Deus já veio, Jesus. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. Sejamos gratos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus morreu na cruz para que fôssemos livres. Como você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Se você todos os dias confessar a Ele. Se você todos os dias invocar o nome dEle, aceitar a Ele todos os dias. Então que com essa liberdade que temos, sejamos gratos. Sejamos gratos por tudo. Eu quero dizer aqui que eu sou grato ao Senhor por ter me enviado para esta igreja. Sou grato ao Senhor por estar compartilhando essa palavra com você. Sou grato ao Senhor por ter a oportunidade de pastorear você. É um privilégio para mim. Quantas coisas boas Deus já fez e irá fazer muito mais. Sejamos gratos. Sejamos gratos nessa noite, porque Ele nos salvou, porque Ele nos redimiu, porque Ele nos resgatou. Ainda que algumas coisas nos aflijam nessa vida, Ele mesmo disse: tem de bom ânimo,
Lembre-se desta parte do versículo: tem de bom ânimo, eu venci. O que nos resta depois disso tudo, depois de tantas promessas e palavras e bênçãos, é agradecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e continuará cuidando, nos abençoando e nos surpreendendo. Quantas bênçãos! Dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las, conta elas todas de uma vez, pois verá surpreso quanto Deus já fez. Sabe, começa a se lembrar das bênçãos de Deus nesse ano. Começa a se lembrar e você vai ver o quanto Deus já fez nesse ano de pandemia e você vai ser grato a Ele. Agradeça a Ele pelo dom da vida, agradeça a Ele pelos livramentos que Ele tem dado, agradeça a Ele por tudo. Agradeça a Ele porque você tem a oportunidade de ouvir esta palavra. Agradeça a Ele porque você pode mudar a partir de hoje e melhorar, e ser melhor hoje do que você foi ontem. Sejamos gratos ao Senhor em tudo, em nome de Jesus. Amém. Feche teus olhos, quero orar para te abençoar aí na tua casa, no teu lar, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua presença em nosso meio, obrigado pela tua palavra, que nós possamos ser gratos a ti, Senhor. Um tempo onde muitos só murmuram, só reclamam, muitos só veem coisas negativas, queremos olhar aquilo que é positivo. Queremos olhar, Senhor, o que o Senhor fez por nós na cruz e te agradecer pelo cálice da salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado porque não temos que fazer mais sacrifícios para ti, mas te obedecer e te agradecer. E agradecendo ao Senhor, muitas coisas em nossa vida irão se destravar, muitas coisas em nossas vidas irão romper por causa de um coração grato. Que o Senhor nos ajude a sermos gratos a ti em todo o tempo, em todos os momentos. Obrigado por tudo que o Senhor fez até hoje e continuará fazendo na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Uma ótima noite, uma ótima semana. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a bênção de Deus Pai, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a tua vida e sobre a tua família hoje, para tudo sempre. Todos digam amém e amém.